Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Estamos de volta aqui para mais uma aula ou reflexões acerca deste livro que tanto ensina para a gente, né? Um livro fantástico, o livro de Efésios, e vamos dar continuidade aqui à nossa lição. Não é necessariamente um aprofundamento teológico, eu acho que vale salientar isso, mas são questões assim mais práticas, informações para, de certa forma, melhorarmos a nossa relação com Deus, com o próximo, a nossa intimidade com Deus, a nossa vida devocional. Então, convido vocês para juntos embarcarmos nesta jornada. Então, nós vamos trabalhar hoje um assunto muito importante e, ao mesmo tempo, um assunto bastante delicado, né? Quando fala de intercessão, falamos de oração, que é uma chave aí extraordinária de contato com Deus e que muitas pessoas têm perdido esta prática da oração, da intercessão em si. Então, para texto áureo, para a gente poder dar o pontapé inicial na nossa lição, o texto áureo é de Efésios capítulo 3, versos 14 e 15. Eu vou mais uma vez pegar aqui o ponteiro, o laser, para ir apontando aqui onde eu estou lendo, enfim. Então vamos lá. O texto diz assim: por causa disso, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome. Então Paulo está aqui, né, na sua prática de vida, na sua prática de fé, de certa forma, mostrando com a sua vida a importância da oração e da intercessão. Uma verdade prática: devemos interceder pelos eleitos de Cristo para que eles sejam fortalecidos de poder, vivam em comunhão e exercitem o amor de Deus. Então nós vamos destrinchar essa verdade prática aqui para a gente ver como isso funciona na prática. Então aqui o foco exclusivo está na intercessão para que as pessoas, os servos de Deus, né, aqui a gente não vai de certa forma falar muito sobre oração no sentido geral, mas aqui ele vai dar uma dica para a gente de que precisamos, né, estar orando uns pelos outros para que aqueles que um dia já fizeram uma decisão em Cristo possam continuar, possam ser fortalecidos na sua trajetória e na sua prática de fé. Precisamos aprender a trocar a acusação, o julgamento, a murmuração pela oração em si, ok? E o texto bíblico, é sempre bom você ter aí, sua Bíblia em mãos. Pega aí a sua Bíblia, dê uma pausazinha aqui, dê uma pausa no vídeo aqui, na aula, e você leia Efésios capítulo 3, versículos de 14 a 21, é onde nós vamos concentrar a nossa lição de hoje, ok? Quais são os objetivos da nossa lição? Deixa eu afastar um pouquinho aqui para você ver. Primeiro objetivo, nós vamos refletir acerca dos propósitos da oração do apóstolo Paulo no poder do Espírito. Nós vamos entender que poder do Espírito é esse. Destacar a necessidade da igreja estar arraigada e fundada no amor de Deus e conscientizar de que Deus é capaz de fazer muito mais do que pedimos. Então nós vamos ter isso como propósitos, objetivos da nossa lição para podermos caminhar aí da melhor forma possível. À guisa de introdução, a lição que estudaremos nesta semana fala sobre o valor da oração intercessória. Nela veremos o quanto o apóstolo apresentava a Deus a igreja que ele amava. Gente, a oração tem sido perdida como uma prática muito corriqueira da nossa vida cristã.
Muitas pessoas alegam que não tem muito tempo, que a vida é corrida, que se envolve em tanta coisa. A gente costuma dizer que até jargões aí que fazem sentido ainda hoje, né? Jargões ainda precisam ser ditos porque fazem sentido. Nós costumamos dizer que não existe falta de tempo. E se for olharmos direitinho, realmente, nós temos tempo para tudo. E quando nós queremos, nós conseguimos organizar todo o nosso tempo sem nenhuma dificuldade. O que falta e o que nos falta em si é exatamente a falta de prioridade. Nós só damos valor àquilo que nós priorizamos. Se nós entendermos que a oração deve fazer parte da nossa vida como um valor, como algo que é primordial, como algo que é essencial, nós vamos encontrar tempo para fazer isso, para termos o nosso momento de oração. Então, se nós dermos valor de fato à oração em si, nós vamos conseguir um tempo. Porque não existe falta de tempo, existe falta de prioridade. Então, isso precisa ficar muito claro aqui para a gente, a guisa de introdução. Eu não sei como é a sua vida, a correria da sua vida, mas eu sei de uma coisa, que independente de como seja a sua vida, não existe falta de tempo. O que existe é falta de prioridade, e isso nós vamos estar destrinchando aqui. Tá bom? Você, eu, cada um de nós, precisamos da oração. Nós dependemos da oração, nós temos que orar. Não é uma opção para o crente. Oração não é opcional, oração é obrigatoriedade. Sem a oração, a nossa vida não sai do lugar. Sem a oração, e desculpe a expressão, nós seremos crentes medíocres. E aí começamos a questionar muita coisa sobre por que é que Deus não me responde, por que é que Deus não faz, por que é que Deus não faz isso, por que é que Deus não abre essa porta, por que é que Deus faz na vida de fulano, na minha não. Exatamente porque nós não oramos. Se nós orarmos, nós vamos ouvir a voz de Deus, Deus falando conosco através da sua palavra, das circunstâncias, através de uma ministração, através de uma, enfim, ele vai arranjar um jeito para falar conosco, porque nós arrumamos um jeito para falar com ele de certa forma. Então, ele nos mostra, o apóstolo Paulo, deixa eu puxar aqui, tá? Nos mostra que a oração intercessória está baseada em quê? No amor que temos uns pelos outros. Ou seja, ele está falando aqui da nossa vida de oração para com as outras pessoas. Às vezes nós lembramos muito de orar por nós. Nós oramos pela nossa vida, nós oramos para Deus nos abençoar, abrir uma porta de emprego, fazer um milagre, curar, enfim, nos dar um carro, enfim. Oramos por nós, né? Oramos pela nossa vida. Mas nos esquecemos da importância de estarmos orando pelos outros. Mas não é orar pelos outros no sentido de pedir para Deus punir, pedir para Deus descer a mão, principalmente quando estamos entristecidos com outras pessoas, quando algumas pessoas pisam na bola com a gente, quando sabemos que algumas pessoas falam mal da gente, isso causa uma sensação estranha dentro de nós. Mas aí o nosso dever é mostrar que nós somos diferentes através da nossa oração intercessória. Mas essa oração está baseada no amor, não no rancor, no ódio, no egoísmo, mas está fincada exatamente no amor que temos uns pelos outros e precisamos ter uns pelos outros. Quando isso é uma realidade, a tristeza do irmão nos toca, as dificuldades deles tomam o nosso coração. E assim nos colocamos diante de Deus para apresentar as suas causas àquele que tudo pode. Ou seja, quando as pessoas vêm até nós ou percebemos pessoas que estão passando por algumas dificuldades na sua vida, e ele está lá desanimado, triste, abatido, nós, como ato de amor, nós apresentamos a vida dessa pessoa a Deus. Então isso fala muito conosco, porque nos ajuda a entender que a maior prova de amor que nós podemos dar para o outro é orar por ele. Eu acho que você precisa, sabe, não querendo ser muito petulante aqui, mas você precisa anotar isso. Anote isso. A maior prova de amor que podemos dar para o outro é quando oramos por ele. E às vezes ele nem precisa saber.
Porque às vezes as pessoas estão passando por aflições e aí a gente, de certa forma, vai orar por eles, a gente sai contando a todo mundo. Eu estou orando por fulano, ciclano, não precisa falar isso. Mas só precisa, às vezes, se necessário, falar com ele. Ouvir a sua demanda, porque tem momentos que nós não conseguimos resolver o problema do outro. E às vezes as pessoas nos procuram, não é para que resolvamos os problemas delas, apenas para serem ouvidas. E aí, nós, como servos do Senhor, podemos dizer para eles: olha, eu oro por você, eu vou orar por você. Mas eu acho que algumas coisas precisam ser excluídas da nossa linguagem, da nossa fala, quando se fala de oração. Por exemplo, às vezes é comum a gente encontrar pessoas dizendo assim: olha, eu não posso fazer nada, eu só posso orar. É como se você estivesse minimizando o poder da oração. É como se você estivesse diminuindo o impacto que a oração tem na nossa vida, ou na vida da pessoa. Então eu não só posso orar por você, eu posso orar por você. E isso é tudo que podemos fazer. É mais do que dar alguma coisa, oferecer alguma coisa. A oração é tudo. E precisamos ter isso com uma certa clareza na nossa vida para podermos, de certa forma, nos sentir em paz conosco e deixando o outro em paz também. Ok? Então, precisamos mudar o nosso discurso. Então, aprenda esse outro princípio. Você não só pode orar, você pode orar. A oração não é o último recurso que utilizamos. A oração é o primeiro recurso e o único que é essencial para a nossa trajetória de vida. Então mudando o discurso, né? Eu não posso fazer nada por você, eu só posso orar. Não, você pode orar. E isso é tudo que as pessoas precisam. Ok? Também temos uma outra questão aqui, que na intercessão paulina, aprendemos que Deus pode fazer tudo além do que pedimos ou pensamos, sendo Ele o único que é digno de ser glorificado. Refletir sobre a oração intercessória do apóstolo é o tema desta lição, onde nós vamos esmiuçar algumas coisas aqui, ok? Então vamos lá. Ponto central, temos o dever de interceder uns pelos outros, não só orar por você. Você não tem que ser o centro das atenções, e você vai ver isso muito claramente se você ler os últimos capítulos de Jó. Principalmente o último capítulo de Jó, que de certa forma, quando Deus vai abençoar Jó, e Jó vai orar pelos seus amigos, em nenhum momento a oração de Jó é centrada nele. Jó ora para que Deus pudesse abençoar os amigos. E enquanto Jó estava orando para Deus abençoar os amigos dele, Deus estava agindo em favor de Jó, revertendo o quadro de Jó, abençoando a Jó. Entende a importância de intercedermos uns pelos outros? Que é uma vida que não é centrada em nós. É uma vida que é pautada na experiência de fé, sabendo que a minha oração ela pode não só mudar o quadro da vida da pessoa, mas também através da minha oração pode mudar o quadro da minha vida. Mesmo sem eu pedir alguma coisa a Deus por mim, mas o fato de estar orando pelo outro, Deus me abençoa. Gente, isso é fé. Isso é tremendo. Se você não se emociona com um negócio desse, eu não sei que tipo de fé é essa que a gente está vivendo. Mas vamos lá. Corroboramos com o poder do Espírito. Em algumas lições nós já falamos sobre isso. O apóstolo inicia sua oração ao Senhor com um pedido duplo: o poder do Espírito no homem interior e a presença de Cristo nos corações dos crentes. Então ele faz esses dois pedidos no início da sua oração. Ele pede para que as pessoas, os cristãos ali, fossem cheios do Espírito Santo, tivessem o poder do Espírito Santo dentro deles, e que essa presença de Cristo ali, através do Espírito Santo de Deus, pudesse entrar no coração dos crentes. Porque aí a gente passa a ser pessoas diferentes. Eu queria pausar aqui, não o vídeo, tá, gente? Mas eu queria pensar com os irmãos a respeito disso. A oração de Paulo é muito enfática no sentido da mudança. A primeira mudança é uma mudança interna.
É uma mudança de dentro para fora. O foco do apóstolo Paulo está exatamente nisso. De que Deus pudesse, que a oração fosse o poder do Espírito no homem interior e depois a presença de Cristo no coração ou nos corações dos crentes, no coração de cada crente. Então esse é um desejo duplo, de dizer assim, primeiro é de dentro para fora. Por que eu estou mencionando isso? Porque uma das marcas do cristianismo do presente século, não do cristianismo, mas de alguns dogmas, é exatamente o contrário. Pede-se muito para que cuidemos dessa nossa aparência do homem exterior. Pede-se muito para que as pessoas possam mudar a sua aparência de fora para dentro. A oração de Paulo, pautado no cristianismo, é que essa mudança ocorra de dentro para fora. Não adianta nada você querer mudar as pessoas por fora sem mudar o coração delas, porque elas vão se tornar legalistas. Ou, em outras palavras, geraremos crentes hipócritas, porque elas vão estar pautadas a sua vida apenas na aparência, apenas naquilo que elas podem mostrar. Eu não preciso ser, eu preciso só parecer. Ok? Mas a oração de Paulo diz, essa mudança tem que ocorrer de dentro para fora. Ele vai falar das riquezas da sua glória, né? O apóstolo Paulo já havia declarado que Deus é o Pai da glória, lá no capítulo 1, versículo 17, lá na primeira lição nossa, cheio de abundantes riquezas de sua graça. Significa o quê? Relembrando que ele é possuidor de todas as glórias e dispenseiro de ricas e ilimitadas bênçãos. Ou seja, quando você está orando a Deus, você não está diante de um ser comum, de um ser qualquer. Quando você está diante de Deus, você está diante daquele que é possuidor de todas as glórias. Não é uma glória, de todas as glórias. E dispenseiro de ricas e ilimitadas bênçãos. Ou seja, quando o apóstolo Paulo vai dizer que Deus pode infinitamente mais além do que pedimos ou pensamos, ele está dizendo que Deus está a anos-luz à nossa frente. Aquilo que nós estamos pedindo aqui a Deus, Deus em sua infinita graça já está vendo as consequências desse pedido. Olha que coisa extraordinária que Paulo está trazendo aqui. Quando você pede a Deus algo, ora a Deus algo, ele já está vendo as consequências desse seu pedido. Ou seja, de certa forma, ele está dizendo assim, é por isso que em muitos momentos precisamos nos dobrar diante da vontade de Deus. Nós não podemos ficar resmungando, não podemos ficar chateados, não podemos ficar tristes, desanimados, quando a minha oração não é atendida do jeito que nós gostaríamos e da forma como nós gostaríamos, quando Deus não diz sim para a minha oração. Por quê? Porque como Deus já está adiantado, ele sabe, ele já visualiza as consequências desse pedido e é por isso que muitas portas se fecham. É por isso que muitas portas se fecham, exatamente pelo fato de que Deus enxerga o depois, porque ele é possuidor de todas as glórias e dispenseiro de ricas e ilimitadas bênçãos. Não é porque Deus não quer me abençoar, é porque ele está vendo que ele tem algo muito melhor daquilo que você está pedindo. Isso deve confortar o nosso coração. Em razão disso, Paulo pede para que a igreja seja fortalecida com poder, que seja habitada por Cristo, que compreenda o amor divino e tenha pleno desenvolvimento espiritual, somente quando temos essa clareza, né? Por isso que Paulo está dizendo assim, eu oro para que Deus fortaleça vocês, para que Cristo entre no coração de vocês, para que vocês compreendam isso. Porque se não estivermos fortalecidos, se não estivermos com Cristo no nosso coração, nós não vamos conseguir entender o porquê que Deus diz não para muitas das nossas orações, ok?
Fortalecidos com poder, o primeiro pedido do apóstolo Paulo é para que a igreja seja corroborada com poder pelo seu espírito no homem interior, como nós já vimos. A única força que habita o crente a se manter firme advém do Espírito Santo, que atua no homem interior e capacita o crente a perseverar, a manter-se afastado do pecado e a compreender as coisas espirituais. Então é por isso que nós precisamos ser fortalecidos. É por isso que Paulo ora, e precisamos orar pelos outros e pela nossa vida. Precisamos orar pelos outros para que Deus fortaleça os crentes, para que eles não desanimem, para que eles consigam perseverar, continuem cheios desse homem interior, mas também orar por nós, para que a nossa vida não seja pautada apenas na vida de outras pessoas. E habilitados por Cristo. O apóstolo também orou para que Cristo habitasse pela fé nos corações dos santos. Aqui também não significa dizer que Cristo não estivesse presente na igreja em Éfeso. Isso aqui é uma coisa diferente. Uma coisa é a atuação do Espírito na igreja, outra coisa é a atuação de Cristo dentro de nós. O fato do Espírito Santo de Deus não está fazendo coisas na minha vida, não significa que ele não esteja presente na vida da igreja. Ele primeiro também precisa entrar no nosso coração para podermos enxergar aquilo que ele está fazendo. O verbo grego é katoiken, ou katoikein, né? Significa habitação permanente, em oposição à habitação temporária. Então isso indica que a oração apostólica era para que Cristo habitasse continuamente na vida da igreja. Não é um momento. Aí a gente entende uma coisa. A ação do Espírito Santo na vida da gente não deve ser momentânea. Ela nunca é momentânea. Mas às vezes a nossa busca é momentânea. Por exemplo, às vezes nós só buscamos a Deus quando estamos precisando de algo. Então o meu relacionamento com Deus é baseado naquilo que é momentâneo. Mas a relação de Deus conosco é permanente. Quando Deus adentra no nosso coração, ele permanece, independente daquilo que nós somos. Mas ele permanece dentro de nós. Ok? Então é algo bem permanente. E o poder e a presença de Cristo capacitam os crentes a prosseguirem vitoriosos na gloriosa jornada cristã. Ou seja, sem o poder e a presença de Cristo na nossa vida, a nossa vida vai estar caminhando para lugar nenhum. Estaremos caminhando transitoriamente para alguns lugares, sem saber onde vamos chegar, sem saber que destino, sem saber nada, absolutamente nada. Apenas vamos vagando, deixando a vida conduzir e nos levar. Mas, quando nós caminhamos no poder e na presença de Cristo, nós somos capacitados por Deus para prosseguir a nossa jornada vitoriosamente. Ou seja, não significa ausência de problemas, significa que estaremos capacitados para lidar com os problemas a ponto de sermos vitoriosos. Vitoriosos diante dos problemas, diante da nossa caminhada. Ok? O ponto 2 vai trabalhar sobre essa ideia de arraigados e fundados em amor. O amor é a mensagem central do Evangelho de Cristo. Um dos propósitos da oração de Paulo foi para que a igreja entendesse e exercitasse o amor de Deus. Gente, estamos falando aqui de um contexto em que estava muita gente assustado. Tá? Todo mundo estava assustado, todo mundo estava vivendo coisas, todo mundo estava vendo coisas, e Paulo vai orientar a igreja a, de certa forma, aprender a olhar para o outro como diferente. Ou seja, diferente, né? Com um olhar diferente, não como diferente, mas um olhar diferente. No sentido de que o outro não é o meu inimigo. Claro que existia uma desconfiança, né? Se eles sabiam se realmente aquelas pessoas eram de Cristo ou não, se queria perseguir ou não, matar ou não. Existia todo esse contexto envolvido. Mas Paulo vai dizer que a mensagem central do Evangelho de Cristo é o amor. É o amor. No meio de tanto ódio que temos visto,
inclusive dentro das nossas comunidades de fé. Pessoas com ódio uma da outra, pessoas que guardam sentimento, pessoas que querem prejudicar umas às outras, pessoas que vivem falando mal umas das outras. Paulo nos ensina que quando nós fazemos isso, nós não entendemos a mensagem do Evangelho. A mensagem do Evangelho não é para abrir portas, milagres, ou me dar tudo aquilo para que eu possa ter um bem-estar. A mensagem do Evangelho está focada no amor. E é um princípio, sem isso não há. João vai falar sobre isso em seu Evangelho, vai dizer todos. João vai descrever que Jesus fala isso, vai dizer todos conhecerão que vocês são meus discípulos se amardes uns aos outros. É o amor, não tem para onde correr. Por isso que Paulo ora no início, para que o nosso coração seja, que Cristo entre no nosso coração, porque é só Cristo para nos dar esse amor. Para olhar para o outro com amor. Amor que é a virtude cristã. Amor é atributo divino. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor, 1 João 4,8. Porque foi por amor que Cristo se entregou para o resgate da humanidade. Gente, o amor não é um dom específico. Eu estou falando isso porque eu já ouvi muito as pessoas, na verdade, falarem assim. O amor é um dom e eu posso não ter esse dom, é por isso que eu tenho dificuldade de amar. Não, todos nós podemos ter dificuldades para amar. Porque se o amor fosse dom, de certa forma, um dom específico como outros dons, de certa forma, nós não seríamos obrigados a amar. Não seria a mensagem central do Evangelho, não seria amor. Seria qualquer outra coisa menos amor. Mas como o amor não é um dom característico específico, mas é um atributo divino que ele compartilha conosco, que é um atributo que ele decidiu compartilhar com a gente, que nos torna parecidos com Cristo Jesus, então todos nós temos o dever de exercitar o amor para com os outros, ok? Então o amor é a maior de todas as virtudes e o princípio que norteia o próprio fruto do Espírito. Quando Paulo vai descrever o fruto, lá em Gálatas capítulo 5, versículo 22, o fruto do Espírito ele começa lá dizendo que o amor é o fruto do Espírito que norteia todos os outros ramos. Ciente dessa relevância, o apóstolo implora a Deus para que o viver da igreja seja arraigado e alicerçado no amor. E aqui eu pauso para pensar com você. Às vezes, nós criamos um discurso de que nós precisamos estar arraigado em alguma coisa, firmado em algo. Porque se eu estou arraigado e alicerçado em alguma coisa, é isso que vai me sustentar, vai sustentar a minha vida diante de tantas coisas, ok? Entretanto, Paulo vai dizer que nós precisamos, a igreja de Cristo Jesus, os crentes em Cristo, precisam viver arraigado. A prática de vida da igreja deve estar arraigada e alicerçada no amor. Sem isso, a nossa vida cristã vai ficar em círculo. Sem isso, a igreja em si não consegue se desenvolver. É por isso que nós vemos muitas igrejas minguando, não saem do lugar, muitas igrejas que não crescem, não evoluem, muitas comunidades de fé que estão vivendo as mesmas coisas, exatamente porque elas estão arraigadas em princípios diferentes. Estão arraigadas em conceitos, em práticas completamente diferentes. Entretanto, Paulo vai dizer, se o seu alicerce estiver no lugar certo, você vai conseguir se desenvolver como cristão. Mas não só isso, você vai conseguir ver a sua igreja, a sua comunidade de fé também se desenvolvendo. Porque ela vai estar alicerçada no atributo, numa virtude certa, que é o amor. Arraigados e fundados em amor, após rogar ao Pai pelo poder do Espírito e a habitação de Cristo, o apóstolo clama para que a igreja possa também compreender e praticar o amor.
mas não é praticar o amor só para com aqueles que nós temos simpatia. Aí está o segredo, irmãos e irmãs. Aí está o segredo da igreja. Às vezes nós temos, claro, nossos grupos no bom sentido, tá? Temos aquelas pessoas que a gente tem mais afinidade, nós gostamos de pessoas, né? Mas a Bíblia não nos convida a amar somente aqueles aos quais temos simpatia. Ele diz para a gente amar a todos. E isso é uma prática da nossa vida. Precisamos fazer isso, ok? Então o apóstolo clama para que a igreja possa compreender isso. Temos que amar todos, principalmente aqueles os quais nós não temos muita simpatia por eles. Aqueles que nós sabemos que falam mal da gente, criticam a gente, tentam perturbar a gente, puxar o tapete da gente, são alvos do nosso amor. Eu vi uma teoria uma vez que eu achei bem interessante. Eu queria compartilhar com vocês. Algumas pessoas dizem assim, existe uma diferença entre amar e gostar. E de certa forma nós podemos caminhar por essa linha. Eu não sou obrigado a gostar das pessoas e de ninguém, mas eu sou convocado por Cristo a amá-la. Eu posso não gostar das atitudes, do jeito dela, da forma como ela se veste, da forma como ela é. Eu posso não gostar, eu tenho direito de dizer que eu não gosto, ou de pensar que eu não gosto, mas eu não tenho direito de não amar. Eu posso até ter o direito de escolha, eu posso decidir não amar. Mas se eu decido não amar, eu estou indo de encontro a aquilo que é o principal. A principal mensagem do Evangelho é qual? Amor. Então você pode escolher não amar. Entretanto, você vai estar distante daquilo que é o fundamento do Evangelho. Então nós precisamos estar arraigados, fundamentados em amor. Eu não sou obrigado a gostar do jeito da pessoa, mas eu sou sim convocado por Cristo para amá-la, independente. E a expressão arraigados e fundados em amor, no capítulo 3, versículo 7 que você leu, compara os santos. Santos aqui não é santo sou eu e você, tá? Nós somos santos, somos chamados de santos, como uma planta bem enraizada em uma casa bem alicerçada. Indica que sem o amor, a vida cristã não tem sustentação alguma. E isso vai fazendo com que a gente construa esse pensamento. Precisamos estar arraigados e fundamentados e fundados em amor, porque sem isso, a nossa vida cristã está sem base. Ela vai desmoronar a qualquer momento e por qualquer coisa. Irmãos, lembre-se de uma coisa, a igreja é composta por pessoas, gente que sente, gente que sofre, gente que se irrita, gente que pisa no nosso carro, gente que nos critica, é gente. Cristo nos chamou não para amarmos prédios, embora existam muitas pessoas que estão muito focadas em construção, prédio, luxo, ou conforto. Essas coisas são boas, maravilhosas, tivemos condição de fazer, vamos fazer. Mas nós precisamos entender que isso não é o fundamento. O fundamento são pessoas. O fundamento que nos envolve é o amor para com as pessoas. Igreja é composta de pessoas. Deus não nos chamou para amarmos prédios, paredes. Deus nos chamou para amar pessoas, gente. Porque amar prédio é muito bom, é muito legal. Mas precisamos amar o ser humano. O ser humano é que precisa do nosso amor. Valorizamos mais paredes do que pessoas, né? E isso precisa ser desmistificado. A intensidade do amor de Cristo, consciente de que somente o Espírito pode fazer entender e experimentar a grandeza do amor de Deus, Paulo pede para que os crentes conheçam a intensidade do amor de Cristo. Gente, estamos pregando por aí um Cristo muito rancoroso. Vocês não percebem isso, não? Um Cristo que pune somente, um Cristo que exclui, um Cristo, sabe, que não tem nada a ver com o Cristo dos Evangelhos, porque não entende a intensidade do amor de Cristo. Okay? E aí a nossa oração é para que nós possamos conhecer essa intensidade
Cristo é amor, Ele nos ama. E a ênfase recai em que Cristo nos amou e ainda nos ama e que por isso devemos amar uns aos outros. Gente, eu queria pensar com vocês sobre isso porque às vezes eu sou muito mal compreendido quando eu expresso isso, mas eu vou expressar assim mesmo. Não há nada que você possa fazer que faça com que Cristo deixe de amar você. E não há nada que você possa fazer além para que Cristo possa te amar mais. Ele te ama incondicionalmente. Ele ama você sem condição nenhuma. Ele ama. Então não há nada que você faça que vá fazer com que Cristo deixe de amar você. Eu acho que isso é algo bem primordial. Então o apóstolo sabe que o esforço humano não pode atingir essa meta, assim ele acrescenta esse pedido à oração para que os crentes sejam cheios de toda a plenitude de Deus. E sintetizando o tópico 2, nesse ponto, Paulo enfatiza a necessidade da total compreensão do amor de Deus e o crescimento espiritual dos crentes até alcançar a perfeição. Ou seja, uma vez que nós só vamos alcançar a perfeição no céu, então nós precisamos orar para que Deus nos dê essa compreensão até alcançarmos a eternidade. Ok? E o último ponto, vamos trabalhar a bênção de Deus excede o pensamento humano. Gente, a dimensão das bênçãos divinas. Paulo lembra que a magnitude do poder de Deus é capaz de fazer, olha só, capaz de fazer o quê? Muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos. Deus está a anos-luz na nossa frente. Então, quando você pede uma coisa a Deus, Deus já está lá na frente. Né? Deus já está andando, já está lá na frente. Então, isso mostra exatamente essa dimensão. Deus não se limita apenas àquilo que nós pedimos, Ele faz além. Lembra daqueles momentos que nós oramos a Deus e a gente diz assim, caramba, Deus fez muito mais daquilo que eu imaginei. É, exatamente, Ele faz isso, porque Ele é Deus. Porque Deus ele é proativo. Ele não é ativo nem passivo, Ele é proativo. Ele está a anos-luz. E quando a gente está orando aqui, Ele já está preparando as coisas lá. E Ele está surpreendendo a gente, Ele está fazendo coisas que a gente nem imagina, né? Então isso indica que o que Deus pode fazer ultrapassa em muito nossos melhores anseios e desejos. Gente, o nosso coração ainda é pequeno para entender isso. Mas quando nós estamos orando a Deus, Deus já está preparando coisas que ultrapassam aquilo que eu desejo. Por isso que muitas vezes Ele diz não para a gente, porque o que Ele tem preparado para cada um de nós vai muito além daquilo que eu peço. Então quer dizer que a mente humana é incapaz de alcançar a dimensão das bênçãos divinas. Nesse sentido, Paulo declara que as coisas que sequer subiram ao coração do homem são as que Deus preparou para os que o amam. Então, Deus está a anos-luz na nossa frente. Então, não fique preocupado quando Deus diz não para você, porque eles têm muito além. E o convite para a adoração. Paulo encerra esse capítulo com um convite de adoração a Deus, cuja glória é devida na igreja por Jesus Cristo em todas as gerações. Então, o que eu faço nesse meio do percurso, nesse meio do caminho? Eu sou convidado à adoração a Deus. Então, ele fala aqui a ênfase, né, a glória devida na igreja por Cristo em todas as gerações, para dar uma ênfase dessa convivência, dessa comunhão, da importância de congregar, de estar numa comunidade de fé, que eu me sinta bem, feliz, e eu passo a adorar a Deus a partir dela. Nos versículos anteriores, ele discorreu acerca da boa nova do mistério revelado, das muitíssimas riquezas de Cristo conferidas à igreja, da grandeza do poder de Deus e da infinitude do amor e de todas as bênçãos divinas que excedem a compreensão humana. A única coisa a ser acrescentada era o louvor ao Senhor Deus, detentor de tamanhas dádivas. Ou seja, em outras palavras, o que Paulo está dizendo assim, não há como você retribuir o que Deus é e o que Deus faz. Mas a forma que eu tenho de poder agradecê-lo
é viver uma vida de adoração e louvor a Ele. Eu vou à igreja para adorar a Deus, para louvar a Deus, ou eu estou em casa adorando a Deus, louvando a Deus no meu dia a dia, é a forma máxima que nós podemos retribuir tudo aquilo que Deus faz por nós. Por isso a importância da adoração, por isso esse convite do apóstolo Paulo para participarmos disso. A glória é devida a Deus. Finalmente, Paulo prossegue a ensinar que Deus deve ser glorificado na igreja em Cristo. Não são pessoas. Não devemos glorificar pessoas. O único ser que está acima de tudo é Deus. Deus é o único que deve ser adorado. Estamos invertendo valores. Adoramos pastores, adoramos lideranças, adoramos pessoas, adoramos tarefas e tiramos Deus da jogada. Né? Então quer dizer que os atos de louvor e glorificar a Deus fazem parte dos propósitos da instituição da igreja. A igreja nunca terá glória em si mesma, pois toda a glória é exclusivamente tributada para Deus por intermédio da obra de Cristo. Então a gente começa a perceber aqui, ou pelo menos fortalece mais a ideia, que a igreja foi instituída por Deus para ser a representação da glória dele no mundo. As pessoas, quando passam em frente de uma comunidade de fé, elas precisam entender que ali está uma comunidade para que o propósito de Deus possa se cumprir no mundo através dela. E quem faz parte da igreja sou eu e você. Você e eu, para usar o português correto, né? Ou a gramática correta, né? Gramática que tem dessas coisas. Primeiro você fala a pessoa, depois termina com você. Então você e eu, cada um de nós, temos a ideia, a possibilidade de transbordar a glória, a graça de Deus para o mundo, porque nós estamos instituídos para isso. E a síntese do tópico 3, para resumir, que as bênçãos espirituais são ilimitadas e estão disponíveis ao cristão. E somente o nome de Deus deve ser eternamente glorificado. E para fecharmos, gente, aqui na nossa conclusão, para não ficar aqui uma aula tão extensa, né? A ousada intercessão de Paulo anela o fortalecimento da igreja. O apóstolo tinha consciência de que o perseverado cristão dependia de 4 princípios basilares, os quais ele pediu a Deus em oração. Ou seja, o que Paulo está dizendo é, para que a gente se fortaleça e nos fortaleçamos como igreja, precisamos desses 4 princípios básicos. Que princípios são esses? O fortalecimento de poder, a presença plena de Cristo, o intenso exercício do amor de Deus e o contínuo crescimento espiritual até encontrar a perfeição, até chegarmos à eternidade. Então, esses princípios são fundamentais para que possamos nos tornar fortalecidos e caminharmos pela fé em Cristo Jesus. Então, durante esse processo, o povo de Deus deve glorificá-lo em todo o tempo. Então, quando nós estamos aqui, durante esse processo, glorificando a Deus, adorando a Deus, Deus vai fazendo esse mover aqui todo na vida da gente. E aí nós conseguimos atingir aquilo que Deus quer para a nossa vida. Gente, obrigado. Deus abençoe. Só peço carinhosamente que compartilhe aí. São reflexões devocionais, são estudos bíblicos devocionais, para que a gente possa alcançar pessoas e vidas sejam transformadas, tá bom? Então vamos orar uns pelos outros. Nunca desista de orar. A oração do justo pode muito em seus efeitos. Deus abençoe a todos. Muito obrigado. Tchau, tchau.